Preparem-se, meus amigos, para este longo relato de um caso verídico e documentado muito intrigante. Trata-se das aventuras da nossa heroína Adriana, um nome fictício, no plano astral, durante o período em que ficou em coma na UTI de um hospital por mais de 3 meses. São várias cenas diferentes e várias vivências. O mais interessante de tudo é que nossa amiga não é estudiosa da projeção astral e sequer acreditava na real existência do plano astral. Por sua crença religiosa, nunca admitiu que pudesse passar por experiência semelhante. Este caso é muito rico e ilustrativo e vale a pena ser conhecido. Peguem a pipoca e assistam com calma. Aproveitem o relato. Dia 6/6/2017. Adriana levantou-se normalmente como fazia todos os dias e foi trabalhar. Chegando ao trabalho, começou a sentir uma dor abdominal muito forte e esta dor foi ficando mais intensa ao ponto de levar Adriana ao hospital. Chegando no hospital, ela foi internada imediatamente e encaminhada para a UTI. Já na UTI, Adriana recorda-se de ter permanecido ali por cerca de 1 semana, até que começou a apresentar umas visões. Acordada e lúcida, começou a ver várias pessoas desencarnadas e que corriam desesperadas dentro da unidade hospitalar. Adriana é evangélica e nunca acreditou que pessoas desencarnadas pudessem fazer tal coisa. Observou pessoas desesperadas dentro da UTI. A maioria dessas consciências corria de um lado para outro, como se tentando salvar alguma coisa ou alguém. Batiam umas nas outras, passavam por cima do corpo de Adriana no leito e isto começou a incomodar demais. Em pouco tempo, ela estava desesperada também e querendo sair correndo dali. A Adriana começou a ficar agitada e a tentar se livrar dos aparelhos e conexões. Foi ficando cada vez pior, até que foi sedada e entubada. Neste momento, entrou em um processo de coma induzido e permaneceu naquele estado por mais de 3 meses. Acordei em outra dimensão, em um lugar muito sombrio, e logo percebi um homem abusando de uma criança portadora de necessidades especiais. A menina era minha conhecida, filha de uma amiga minha. Iniciei uma perseguição intensa àquele homem e, com um sentimento de muita raiva, achei que o tivesse destruído. Não sei dizer ao certo como, mas dentro de mim saiu uma energia muito poderosa que o aniquilou. Ali começava a minha luta pela sobrevivência no mundo espiritual, sem prazo para retorno. A minha consciência me culpava o tempo todo por ter destruído uma pessoa, ainda que ele fosse um abusador. Eu corria o tempo todo e tentava me esconder. Fui à casa de minha mãe, à casa de meus amigos, mas não conseguia me esconder em nenhum lugar desses. Durante uma das minhas tentativas de fuga, entrei num carro, juntamente com meu marido, minha sogra, a avó de meu marido e uma vizinha. Sofremos um acidente de carro e todos se machucaram muito. Mesmo assim, como se num passe de mágica, as pessoas foram saindo do local do acidente e desaparecendo da minha frente. Detalhe, depois de tudo que eu passei, 2 dessas pessoas já faleceram, na mesma ordem em que saíram do carro, no caso a vizinha e a avó do meu marido. Logo depois do acidente e depois das outras pessoas terem desaparecido, outros espíritos se aproximaram de mim e me levaram até um lugar ermo. Neste lugar havia muitas pessoas e uma espécie de rio de águas correntes. Me explicaram que minha alma seria trocada ali e por isso concordei em ir com eles.
Esses espíritos seguravam pessoas aparentemente vivas na água corrente e os corpos delas eram transformados como se misturassem com a água e depois sumiam. Os espíritos das pessoas eram trocados. Foi essa a interpretação que eu fiz na ocasião e até agora eu não consigo imaginar do que se tratava. De qualquer forma, eles não conseguiram trocar o meu espírito. Me deram um potinho de vidro e ao abrir eu pude ver uma fumaça muito escura sair de dentro. Eles me disseram que ali era minha alma. Eu não entendi nada e discordei de tudo que me disseram ali. Novamente saí correndo em fuga. Mais uma vez reiniciava minha batalha. Desta vez eu fui até a casa de uma vizinha muito querida. Ao entrar na casa dela, pude notar que a casa estava ruindo, desmoronando. A dona da casa chorava muito e ali eu vi pela primeira vez o espírito da morte. Eu não sei descrever como era esse espírito, mas era uma imagem muito escura. Ele se aproximou de mim e ficou bem na minha frente. Eu fechei os olhos e comecei a ouvir o louvor que minha irmã cantava para mim na UTI. Me conectei com Deus e comecei a cantar este louvor, com medo de abrir os olhos. Acordei já em outra dimensão. Um adendo: esta vizinha que eu visitei já perdeu 6 pessoas da família desde então. Depois de correr muito, eu cheguei em uma delegacia e vi vários corpos estendidos de pessoas do meu convívio. Comecei a chorar muito e não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Já em uma outra dimensão, encontrei um lugar calmo e um rio muito bonito. Havia um barco parado e nele uma moça bonita que disse estar à minha espera. Entrei feliz no barco, achando que tudo iria dar certo e que eu iria voltar para casa, mas eu estava enganada. Descemos novamente em um local que parecia uma tribo e todos estavam à minha espera, juntamente com a minha filha de 12 anos. Abracei a minha pequena com tanto carinho e com tantas saudades. Logo nos colocaram dentro de um tubo e falaram: para você retornar à sua casa, deverá sobreviver a um ritual. Começaram a jogar uma lama fétida, com muitos dejetos em cima de mim. Era indescritível. Havia pedaços de corpos, muita sujeira, lama, decomposição e ossos. Por amor à minha filha e por muita vontade de voltar ao meu lar, eu resolvi resistir àquilo tudo, mas com muito esforço. Quando aquilo tudo finalmente acabou, retiraram minha filha de mim e eu acordei em outra dimensão. Após perceber que já estava em outra dimensão, comecei a andar e pude ver alguns parentes meus que haviam morrido. Vi 2 irmãos meus que ainda estão vivos, chorando pela morte dos parentes. Encontrei um lugar onde vi muitos familiares meus ainda vivos e comecei a me conectar com eles. Novamente, o espírito da morte apareceu e eu fechei os olhos e comecei a cantar o louvor e orar. Quando abri os olhos, já estava em outro lugar. Andei muito e desta vez era diferente. Havia um imenso jardim abandonado, com folhas secas pelo chão, tudo muito escuro e fétido. O vento forte espalhava as folhas pelo chão e eu já estava muito cansada. Avistei um lugar que para mim pareceu uma casa, mas eu não conseguia ver direito. Eu tive uma certeza de que ali seria a casa de Deus. Só podia ser, eu queria muito que fosse. E eu já tinha certeza de que não aguentaria mais. Então, pedi a ele para entrar. Neste momento, eu vi uma mão e uma luz muito forte que se estendeu na minha direção.
Eu não consegui identificar a forma do ser por causa da luz, mas entendi que a resposta era: não é hora de você entrar. Volte e continue a lutar. Saí de lá desolada, acabada. Caí num buraco negro lamacento onde haviam muitos corpos, ossos, pedaços de pessoas, algo difícil de descrever. Eu me agarrei na beirada tentando não afundar, mas não conseguia sair. Olhei ao redor procurando ajuda e neste momento vi um senhor sentado num banquinho. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas sabia que era o meu pai já falecido. Ele não disse uma palavra, apenas apontou com a mão e eu entendi qual era a direção que deveria tomar para sair dali. Nesta hora, uma força vinda não sei de onde me jogou para fora do buraco e eu pude seguir na direção indicada por ele. Retornei ao meu corpo na UTI. Eu achava que estava internada por ter sofrido um acidente de carro. Eu me via em perfeito estado. Andei pelo hospital sem dor, sem sequelas. Era como se eu tivesse dormido e acordado. Fui até a minha casa e tentei conversar com meu marido, mas ele não me respondia e não me ouvia. Notei que o corpo dele era diferente do meu e aquilo me deixava muito triste. Todas as noites eu visitava meus filhos e voltava para o hospital. Numa das minhas saídas do hospital, fui visitar a amiga que havia visto nas outras dimensões. Interessante é que depois de muito tempo, essa amiga relatou ter me visto às 3 horas da manhã no seu quarto, durante o período em que eu estive internada. Quando retornei do coma, mesmo sem poder andar devido às condições do meu corpo, fiquei impressionada com os detalhes do chão de um terreno que ficava ao lado da UTI. Eu conhecia aquele chão. Certo dia, mais lúcida, pude sentir um perfume que nunca havia sentido e uma mão acariciando meu rosto. Quando abri os olhos, não havia ninguém comigo. Depois de todas essas experiências, mais de 3 meses internada e 6 cirurgias, meu corpo físico estava totalmente inválido. Tive que aprender novamente a andar, a falar, tudo de novo. A minha mente, no entanto, não sofreu nenhum tipo de sequela. Não esqueci de nada e de ninguém, de nenhum momento vivido em todas as minhas vidas. Lembrava até das minhas dívidas. Meu corpo também se recuperou completamente. Hoje eu tenho muita vontade de viver e de trabalhar, de aprender e de fazer o máximo possível nessa vida. Nossa amiga sofreu um quadro clínico considerado irrecuperável pela medicina e foi desenganada várias vezes pelos médicos durante o seu tratamento. Até hoje ninguém consegue explicar como foi possível esta recuperação. O caso é todo documentado e verídico, mas para manter a privacidade dos envolvidos, não divulgarei os nomes neste canal. E vocês, o que acharam de toda essa história? Muito obrigada por terem ficado conosco até agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e apertar o sininho. Deixem seus comentários. Até o próximo episódio!